Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo de Underrider. Estou aqui em Cordel, na Alemanha. Estou aqui nesta floresta, como já puderam ver aí na introdução. E hoje estou aqui para partilhar com vocês uma coisa fantástica. Vou fazer uma caminhada por esta floresta, que é um antigo caminho romano. A caminhada vai durar cerca de 1 hora e a minha ideia é de ir visitar a Caverna Genoveva, uma caverna lendária e que eu tenho a certeza que vocês vão adorar fazer este percurso comigo. Está muito frio aqui, está a 1 grau, com sensação de 2 graus negativos, mas eu já andava para vir aqui há muito tempo e então aproveitei hoje que temos aqui uma paisagem de outono lindíssima e também para partilhar com vocês esta caverna, que eu tenho a certeza que vamos adorar visitar isto. Eu não conheço isto, nunca aqui estive, sei que a caminhada vai demorar cerca de 1 hora pelo meio desta floresta e já vi que está tudo enlameado, que esteve a chover ontem, mas vai ser mais um desafio à Underrider. Até já! Até se vê aqui o nevoeiro aqui ao fundo, que é a floresta a respirar. Até eu estou com alguma dificuldade, que o clima é tão seco, uma pessoa até tem dificuldade em respirar. Estou com as mãos congeladas já completamente. Devia ter trazido umas luvas. Estou aqui a caminhar há 5 minutos, 5 ou 10 minutos, e estou com as mãos completamente congeladas já. Pessoal, isto é um sítio super isolado, assim um bocado. São 9 da manhã de domingo, não se vê ninguém. Isto é assim um bocado esquisito. Mas vamos continuar a viagem. Isto era um antigo caminho romano. Dentro desta floresta, o percurso total tem cerca de 10 km em termos de caminhos romanos por aqui fora. E então, para chegar lá à caverna, tem que ser mesmo por aqui. Eu não tenho rede no telemóvel, o que torna a coisa um bocadinho mais engraçada, não é? Mas vamos lá ver como é que isto vai correndo. Eu cheiro-me é que vou ter que andar aqui a fazer subidas, a subir tipo por aqui acima, coisas assim deste género, porque este caminho há de acabar algures. Vamos ver, vamos continuar. Está muito escorregadio o piso, o fogo já caiu ali atrás. Eu já sabia que ia ter que andar por aqui, pelo meio disto, e estas folhas, ó, isto escorrega mesmo muito, está bastante perigoso. Tenho que ir devagar, com calma, senão... Parece que vim ter aqui um caminho principal. Fogo. Deixa-me segurar aqui este ramo para conseguir descer. Ai.
bocado ali atrás quando caí, ó, já lixei aqui o dedo. Não é nada de especial, mas ora bem, agora há dois caminhos. Tem por aqui e tem por aqui. Por aqui é uma subida de bater mal. $100 metros por aqui. Por ali são 600 metros. Vamos por aqui, 100 metros. Estou um bocado cansado, pá. Já estou a andar há cerca de 40 minutos. Isto cansa um bocado. Apanhei algumas descidas, mas também apanhei subidas fortes. Estou todo partido. Devia ter ido pelo outro caminho mais fácil. Era mais tempo, mas ao menos... E já escorreguei 2 ou 3 vezes. Fogo. Será que esta rocha gigante? Aqui em cima? Aqui é. É ali em cima. Penso que já estou a ver. Mas para chegar lá... Dou valor aos romanos. Ao que eles caminhavam. E agora, será por aqui, por este trilho aqui? Por aqui acima? Ou será por aqui? Deixa-me ir por... Aquela é mais íngreme, deixa-me ir por aqui. Que eu já estou a ver a caverna ali em cima. Nossa, que violência! Olha cogumelos aqui. Pois, com a umidade que isto tem. Olhem a quantidade de cogumelos aqui. E bem grandes. Estão a ver como é que isto é? Olhem aqui à volta. Estão a ver, eu fiz esta subida toda. Desde lá de baixo, tudo. Por aqui acima. Isto desce muito. Vamos lá continuar que já falta mesmo pouquinho. É já aqui. Tenho que descansar um bocado, fogo. Mas já estou a ver aqui a entrada da caverna. Pessoal, venham ver comigo, é impressionante esta caverna. Venham cá ver comigo. Pessoal, e cheguei aqui finalmente a esta caverna. Como podem ver, tem aqui uma abertura enorme por aqui e tudo isto foi formado pela erosão do solo e pela erosão eólica, portanto do vento, durante milhões de anos. Portanto, podem ver aqui como é que isto ficou. Aqui uma caverna em forma de concha, aqui numa rocha enorme. Ao longo de muitos anos, esta rocha ofereceu proteção às pessoas contra vários perigos. Foram encontrados aqui vestígios desde o Paleolítico, tem aqui paredes do período romano e cerâmicas da Idade Média. Como podem ver aqui,
como isto é uma espécie de um terraço ali em cima, estas escadas que tem aqui, que eu vou subir, foram construídas em 1910, só para facilitar o acesso, mas isto antigamente tinha aqui esta parte onde eu estou, e depois tinha este bocado todo, até ao início da caverna, que é uma espécie de terraço, e isso permitia também proteger as pessoas contra animais selvagens, que não era tão fácil eles conseguirem chegar ali acima. Vamos agora fazer uma visita aqui dentro à caverna. Estão a ver, tem estas escadas aqui. Ainda são umas escadas jeitosas. E chegamos aqui ao interior da caverna. Ela tem 15 metros de largura, portanto dos pontos maiores, de uma ponta à outra, e tem cerca de 9 metros de altura. Foi muito fixe. É a primeira vez que estou dentro de uma caverna, mesmo, e é uma sensação muito fixe. E esta caverna, outra coisa que eu estou aqui a notar, é que como eu fiz uma subida muito íngreme, quem estivesse aqui em cima a olhar conseguia ver tudo, não é? Ali para baixo, se alguém se aproximasse, conseguia-se aperceber de tudo. Mas esta caverna, tal como muitas outras, a maior parte das cavernas que existem, tem uma lenda. Tem tantas cavernas, normalmente tem uma mística, não é? Ou uma lenda associada. E esta não é exceção. E, portanto, eu gostava aqui de vos contar aqui a lenda desta caverna. Eu vou-vos contar. Ora bem, pessoal, diz então a lenda, Genoveva de Brabante, que era filha do Duque de Brabante, casou com um empregado do rei, chamava-se Siegfried. E então, o Siegfried, a determinada altura, teve que ir para a guerra. Deixou a Genoveva e teve que ir para a guerra durante uns tempos. E então havia lá um funcionário do rei também, penso que era um cozinheiro, chamado Golo, que tentou fazer-se à Genoveva. A Genoveva disse que não, que amava o Siegfried, e então o Golo, por vingança, acusou-a de infidelidade para com o Siegfried e condenou à morte a ela e ao filho recém-nascido, que portanto tinha nascido pouco tempo depois do Golo do Siegfried ter saído para a guerra. A Genoveva conseguiu apanhar uma aberta e fugiu. Fugiu e durante 6 anos viveu numa floresta, que se acredita que seja esta, e acredita-se também que Genoveva tenha vivido nesta caverna durante 6 anos com o filho, para conseguir fugir à pena de morte a que tinha sido sujeita de forma injusta. Quando Siegfried voltou da guerra e foi à procura da mulher, quando soube a verdadeira história, que o Golo tinha arranjado aqui uma artimanha para acusar de uma coisa por vingança, ele acabou por matar o Golo e depois à procura dela, numa caçada, acabou por encontrá-la e levou-a para junto dele. E, portanto, esta chama-se a caverna de Genoveva, porque acredita-se que Genoveva, quando fugiu com o filho recém-nascido, que tenha vivido aqui durante 6 anos, para fugir, portanto, à acusação injusta que lhe tinham feito. E, portanto, é esta a história desta caverna, a lenda desta caverna que circula aqui nesta região. E agora, para finalizar o vídeo, queria-vos só dizer uma última coisa. Vocês ainda devem estar aí na vossa cabeça algo muito esquisito, que é o tipo de música que eu pus quando estava a fazer o trajeto para chegar até aqui. Aparentemente uma música esquisita e não apropriada para o tipo de ambiente em que eu estava. Mas esta música tem um propósito muito específico. Esta música, Robert Schumann, um pianista e compositor muito famoso alemão, de todas as obras que ele compôs, só compôs uma ópera. E essa ópera chama-se Genoveva.
Foi o nome que Robert Schumann deu a essa ópera. E chama-se precisamente Genoveva, em memória desta caverna e desta lenda que existe aqui. E, portanto, no caminho para cá, vocês tiveram a ouvir uma parte da obra de Robert Schumann chamada precisamente Genoveva. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste vídeo, tal como eu gostei. Adorei mesmo ter visitado isto. E sei que aqui na Alemanha há mais sítios com outras cavernas e pode ser aqui um sítio a explorar. Espero que não seja tão difícil de chegar os outros sítios, mas vou tentar procurar assim mais cavernas destas, porque eu adorei mesmo esta experiência. É assim um sítio super acolhedor. Nota-se que uma pessoa sente-se segura, não é? Sente segura, e estas paredes aqui de lado, mesmo de inverno, eu imagino quem viveu aqui, e já foram encontrados vestígios desde o Paleolítico aqui, e portanto acredito que tenha servido a muita gente como abrigo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.